começando mais um programa Despertar em Família. Toda semana um convidado especial trazendo muita informação e novidades para vocês que nos acompanham. No programa de hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é professor, educador, criador de jogos, o nosso querido professor Carlos Barbosa. Seja bem-vindo, Thales. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui contigo hoje aqui nessa entrevista tão maravilhosa para falar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso projeto do Labirinto Colorido. Olha, e você que ainda não conhece o Labirinto Colorido, antes mesmo do Carlos falar um pouco mais sobre ele, já segue nas redes sociais. Qual que é o Instagram, Carlos? Labirinto Colorido. Então entra aí no seu Instagram, @Labirinto Colorido, e siga agora para você acompanhar todo esse trabalho maravilhoso. E Carlos, como assim Labirinto Colorido? Conta um pouco pra gente sobre a história do labirinto. Bom, o Labirinto Colorido ele começa há alguns anos atrás, quando um dia eu estava vendo um comercial, estava dirigindo o carro e entrou um comercial assim muito interessante. E eu não lembro do que era, que marca que era, mas algo que ficou muito marcante em mim é que a pessoa que fazia aquele comercial, ele falava exatamente assim: já inventaram o ventilador, já inventaram o pente, já inventaram o óculos, já inventaram sandália, o sapato, e foi falando. E eu lembro que ele falou até assim, né? Já inventaram até a roda, mas ainda assim, amanhã alguém vai inventar algo, criar algo que ninguém jamais imaginou. Aqui entrou como uma flecha dentro do meu coração e eu falei: um dia eu vou criar algo. E o tempo passou e um período da minha vida eu comecei a dar aula de xadrez, cubo mágico em algumas escolas e eu fui aluno de uma instituição de ginástica cerebral e durante o período que eu estava ali, meu filho também fez parte junto comigo. Ali a minha mente ela se abriu para essa área em jogos lúdicos. Foi quando eu comecei a explorar essa área e vi que era um campo assim maravilhoso, né? Com a conclusão do meu curso, eu precisava e queria criar algo diferente. E aí ficava dentro de mim assim, o que eu posso fazer, o que eu posso criar? Mas não vinha inspiração, não vinha absolutamente nada. E eu tenho em casa uma cadernetazinha profissional, que eu coloco ali todos os meus projetos, todo o meu trabalho, né? O que eu acho muito interessante, eu anoto. Aquilo que eu vejo que é muito interessante para o futuro, eu escrevo: um dia eu vou fazer isso, um dia eu tenho isso como meta, e foi. E eu escrevi nessa minha agenda profissional que, com aquela ideia que eu tive lá atrás, quando eu estava dirigindo o meu carro há muitos anos atrás, que um dia eu criaria algo, não sabia o quê, e eu escrevi assim nessa minha caderneta, né, nessa minha agenda profissional, que um dia eu ia criar um jogo de tabuleiro. Inspirado naquela ideia, porque eu não sabia o que. Falei que um dia eu criaria algo, o tempo passou, e aí como eu estava muito focado nessa área de jogos, eu entendi que poderia ser um jogo de tabuleiro. E eu até botei como exemplo assim, né, abri um parêntese e coloquei igual os jogos que tem hoje aí no mercado, né, como Banco Imobiliário, dentre outros jogos muito conhecidos. Eu coloquei uma lâmpada do ladinho, representando uma grande ideia, sabe? E aí guardei esse caderninho, esqueci, ficou muito tempo guardado. E aí, as minhas crianças brincando, tempo passou e as minhas crianças brincando um dia no chão, com um monte de papelzinho colorido, numa tarde de maio de 2020. Aquela cena aquele monte de papelzinho colorido, vem flecha assim na minha mente. Você conhece o meu jogo, você vai entender do que eu estou falando. Eu via, Vanessa, como se todos aqueles papeizinhos coloridos, eles começassem assim, reorganizar, cada um no seu lugar, e aí veio o primeiro flash, assim. Aí eu falei pro meu filho, Nicolas, falei: Nicolas, pega lá pro pai uma folha de sulfite e pega alguns lápis de cor. Porque quando a ideia vem, Vanessa, ela é muito rápida, é como uma fumaça, sabe? Hoje eu posso falar porque é muito rápido, ela vem assim, mas se você não escrever, não anotar, amanhã eu faço, depois, vai apagar da sua mente, você não consegue mais achar o fim da meada. E aí quando ele chegou com o papel, eu desenhei na hora e trouxe aquilo que estava na minha mente no papel.
E peguei aqueles papéis escuros do mês que a gente estava ali no chão brincando e comecei a brincar com eles mesmos, com meus filhos. E eu lembro que eu falei assim pro meu filho, eu acho que isso aqui é um jogo. Eu falei isso e tá, ele ficamos brincando. Só que como era papel, qualquer sopro, qualquer vento atrapalhava e bagunçava tudo. Então eu pensei, como eu já tinha habilidade de mexer com os jogos, né, tinha essa habilidade, você conhece os outros materiais que eu faço, como o Tangram, por exemplo, que é uma ferramenta incrível. Embora o Tangram, ele é uma ferramenta, hoje ele é um jogo de domínio público, existe há mais de 5 anos, enfim, ele ia lá, né, então eu fazia os Tangrams para vender em fibra, já que tenho habilidades com madeira, já sei mexer, então por que não fazer um de madeira? Aí fiz o primeiro de MDF, entre erros e acertos, Vanessa, foram aproximadamente 2 meses, ou quase 2 meses. Aí nasceu o primeiro labirinto, todo feito à mão, artesanal, tá lá em casa até hoje, batadinho, tá lá no meu escritório. E o que é mais interessante, Vanessa, é que eu tenho certeza que naquela hora que eu vi aquele insight, aquela key flash das minhas crianças brincando no chão, e tendo em mente o tabuleiro, o labirinto colorido, eu tenho certeza que ali foi uma inspiração divina, sabe? De alguma forma Deus olhou para mim e falou assim, eu vou colocar essa ideia na cabeça dele e ele vai projetar isso para o Brasil e para o mundo, né? E aí, através dessa inspiração que eu sinto foi uma inspiração divina, as medidas do labirinto colorido também vieram todas prontas. Eu não sei te explicar como isso aconteceu, mas do jeito que o primeiro labirinto nasceu, é o mesmo que tem até hoje em grande escala que a gente já fabrica para atender todo o Brasil, né? Então, um amigo meu, depois examinou, estudou, ele falou assim, como é que você chegou nessas medidas? Foi eu desenhei na mão e nasceu do jeito que está, nunca mais mexi nada. Que incrível, cara. Depois eu dei nome pro jogo, não tinha nome. As regras nós fomos criando, eu e minhas crianças. E aproximadamente, Vanessa, 6 meses, resumindo toda a história, em 6 meses eu tinha na minha mão um tabuleiro em MDF com 6 cores, precisava de um nome, regras, eu já tinha tudo na minha cabeça, né? Como transmitir, forma de jogar, através das regras, o que pode, o que não pode, né? E o passo a passo, o manual em si. Então, em 6 meses eu já tinha esse projeto, e aí eu comecei a pesquisar sobre patente, né? Então, eu vi que eu tinha nas minhas mãos algo que eu poderia lançar para o mundo. Aí foi quando eu dei início ao processo de patente do jogo. Sim, e Carlos, sobre a criação de nome do jogo. O nome se você chegou a esse nome, Labirinto Colorido. O nome foi muito interessante. A gente, quando já estava na fase já da entrada na patente, tudo, né? Eu já tinha criado o manual com os 16 níveis. E foi interessante que no início eu só via ali 12 níveis. E falei, deve ter mais. E aí comecei a jogar. E fui descobrindo. E eu reparava que a peça, para ela achar o seu lugar, ela é colorida. E ela precisava passar por caminhos que eu deduzo que é basicamente um labirinto. Então, pelo fato da peça ter que fazer toda uma manobra, você conhece o jogo, então você pode falar, uma propriedade que eu estou mencionando, né? Falar com propriedade, a peça ela tem que encontrar o seu caminho, então é como um labirinto. Como você imagina que a cor verde, se ela tiver trocada para a cor rosa ou amarela ou vermelha, tem todo o processo, né, de chegar e achar o seu caminho. Então, quando fala labirinto, eu penso em algo que você tem que procurar o caminho. Você está ali preso num local que tem uma saída. Até onde eu sei, todo labirinto tem que ter uma saída, né? Para ele ter a sua finalidade. Então, veio a junção dessas duas palavras, né? Da palavra labirinto, que é um labirinto, se achar o caminho de volta, que a gente faz todo embaralhado. Depois a gente vai falar, acredito eu, sobre como jogar, enfim, né? Então, a peça achar todo o caminho de volta para sua casa de origem, ela vai percorrer sim um labirinto, né? E porque ele é colorido, então esse foi o nome que nós sentimos assim, muita paz, sentimos muita alegria, sabe? E eu sempre olhei muito para as marcas que têm nomes que elas brotam na mente da pessoa, né, de um jeito muito forte. Eu pensei, esse nome dá pegar. Eu acho que esse nome Labirinto Colorido, ele pega. Dentre muitos nomes que nós estamos colocando numa lista, eu acho que esse é o nome. E pensando também que é um jogo muito colorido, muito chamativo. Então, o Labirinto Colorido ficou perfeito. Eu agradeço e eu acredito que esse é o nome que já está usando aí, né? Com certeza. Falou em Labirinto Colorido, já lembro com o professor Carlos Barbosa. E você que está nos assistindo, não sai daí, porque daqui a pouquinho o professor Carlos vai contar pra gente tudo que esse jogo desenvolve no cérebro da sua criança.
E quem são os profissionais, educadores que podem usar esse jogo incrível que desenvolve aí muitas habilidades. Não sai daí que a gente volta já já. Voltamos aqui com o professor Carlos Barbosa, ele que é o criador do Labirinto Colorido. E agora está todo mundo querendo saber quais são os benefícios desse jogo. Bom, Vanessa, em primeiríssimo lugar, confesso para você que quando eu criei e desenvolvi o Labirinto Colorido, eu não imaginava a quantidade de benefícios que o jogo traria para as nossas crianças, jovens, adolescentes e hoje, né, idosos também, ou seja, para todas as idades. Através de muita persistência, apresentando para muitos profissionais, professores, psicopedagogos, psicólogos. Confesso também, não tomei muito não, muita gente no início não acreditou, o que é natural. E essas pedradas que a vida elas vão nos dando para ir nos tornando mais fortes. E foi muito difícil eu conseguir provar e mostrar que o jogo tinha todos esses benefícios. Mas alguns lugares que acreditaram na minha ideia, o primeiro ponto que eles observaram é que o jogo ele trabalha, sem sombra de dúvida, a atenção, a concentração e potencializa a memória. Porque é impossível nós construirmos memórias se eu não prestar atenção, se não estiver focado. Então, se a pessoa estiver falando comigo e eu estiver com a atenção voltada do outro local, lendo um livro, não prestar atenção no conteúdo, eu não consigo armazenar. Então, a memória ela é construída através de muita prática, através da atenção, da concentração, ou seja, você está ali literalmente com a mente ali focada. Então isso no início pontuou esses benefícios, depois nós fomos avançando e chegamos a vários profissionais. Eu até quero falar de um amigo hoje, pessoal, um grande psicólogo, neuropsicólogo, amigo nosso aqui no Vale do Paraíba, o Dr. Geraldo Rabelo de Taubaté. Eu lembro que eu corri atrás dele muito, e nunca tinha tempo. E eu lembro que ele falou assim para mim um dia, ele falou assim, tá bom, eu tenho 20 minutos e nada mais. E aí nos 20 minutos que eu apresentei o Labirinto Colorido, com o primeiro contato que nós tivemos juntos, nós ficamos mais de 2 horas conversando e achou incrível, assim, foi um leque. O Dr. Geraldo Rabelo, quando ele examinou o labirinto, fez todo um estudo ali em cima, e falou, professor, o seu jogo é incrível, e deu uma abertura assim de leque gigante, porque trabalha, né, todas as áreas do cérebro, além da atenção, a concentração e a memória, trabalha resolução de problemas, trabalha o pensamento estratégico, trabalha os dois lados do cérebro simultaneamente, e foi explicando, dando uma aula ali para mim, e mostrando que o labirinto era muito mais daquilo que eu imaginava. Depois um outro amigo também, psicólogo, ele fez um trabalho em cima com idosos. Até então a gente só pensava nas crianças, né? Por conta das telas, principalmente as crianças em fase escolar, para trabalhar mais a questão do raciocínio. E aí nós chegamos a fazer experimentos com idosos, e muitos idosos apresentaram assim um resultado muito significativo, principalmente na memória. Então assim, foi incrível. Falou desses benefícios do Labirinto Colorido, como você citou as telas, né? Hoje em dia tem muitas crianças muito ansiosas e que querem ali, sem estar em telas, perder um pouco esse brincar. E o Labirinto Colorido também ajuda no controle da ansiedade? Sem dúvida, isso é um dos pontos que a gente conseguiu reparar. Teve até uma escola aqui em Pinda que o diretor fez até um desafio. Tinha um menino, ele pouco agitado, muito ansioso, e ele até brincou comigo assim, professor, eu duvido você conseguir parar. Eu vou usar um nome aqui, tá, fictício, para não comprometer. Vou chamar de Davizinho, né? Eu duvido você fazer o Davizinho parar por 5 minutos quieto. Ele é muito ansioso, ele é inquieto, muito agitado. E o Davizinho, ele não só ficou 5, como ficou 20, 30, 40 minutos, cacanou, tranquilizou. E ele falou assim, tio, o Davizinho, né? Tio, que jogo gostoso. E ele, cada nível que ele ia superando, ele queria mais. Porque o labirinto, olha, você sabe, é um jogo extremamente fácil de jogar e estimulante. Ele não te desestimula, ele é muito fácil, então você sempre quer mais até chegar num nível muito alto, que aí sim é que é mais exposto do cérebro, e a hora
que o cérebro realmente trabalha na sua, vamos dizer assim, na sua potência máxima, quando a gente chega nos níveis mais altos. Então é um jogo que foi desenvolvido para trabalhar também controle da ansiedade, diminuir o estresse, e tivemos resultados que ele melhora consideravelmente a autoestima pelo fato de você conseguir, opa, isso eu posso, isso eu consigo, né? E como eu fui professor de cubo mágico, o cubo mágico ele tem as suas dificuldades. Então, se a pessoa não conseguir ali as fórmulas, os algoritmos, ele vai desestimular na primeira. Talvez segunda tentativa, na terceira ele não quer nem saber. Porque o cubo mágico tem ali as suas regras e, enfim, né? O meu não, o meu ele quebra tudo isso pela facilidade de você entender. Eu costumo até brincar e digo que ele é um jogo que você aprende em menos de 2 minutos e nunca mais esquece de tão fácil que é entender como jogar o labirinto colorido. O manual de instrução que vai na carta aqui, né? Só para mostrar, o manual de instrução ele já vai aqui, ele é muito fácil, bem intuitivo. E as pessoas quando compram pela internet ou pelo nosso site, alguns entram em contato conosco e falam assim, olha, eu li o manual, mas eu achei muito fácil, é só isso mesmo? Eu falei, é só isso. Eu falei, 2 minutos, rápido. Muito rápido, 5 minutos no máximo e entra o manual. Prato para todas as idades, são de 3, 2 até a melhor idade, você pode jogar o jogo Labirinto Colorido, que vai desenvolver ainda mais o seu cérebro, e os benefícios são enormes. Que maravilha, Carlos. Olha, só uma observação, quando você fala 3, 4, 5 aninhos, 3, 4 anos com um profissional. Uma criança sozinha a partir de 5 anos de idade. Tá? Então, assim, sozinha, 5 aninhos, a criança já consegue entender e dominar e ela joga bem. E o nome é vendido para qualquer pessoa que queira ter o labirinto em casa? Sim. O Labirinto Colorido hoje ele é vendido e comercializado pelo nosso site, que é um e-commerce, labirintocolorido.com.br. Vendemos para o Brasil inteiro e nós já temos labirinto também no exterior. Hoje nós temos Labirinto Colorido nos Estados Unidos, Luxemburgo, Espanha, Portugal, deixa eu ver se eu lembro mais aqui. Na Grécia, nós temos também um amigo que comprou, levou para a Grécia, e agora no ano passado mandamos 4 para a Alemanha. Do máximo. Então, se você está nos assistindo, tem a curiosidade de saber um pouco mais sobre o Labirinto Colorido, entre em contato com o Carlos pelo Instagram, esse é o seu canal de comunicação, né? Então deixe uma mensagem lá no @labirinto colorido, já está aqui na telinha para você seguir e adquira o seu Labirinto Colorido para ter em sua casa. Além do Carlos, professor Carlos, vender esse jogo para todas as famílias, ele tem um trabalho muito especial, como ele já citou aqui, com terapeutas, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, porque o Labirinto Colorido também está aí nos consultórios aí da região e até fora do Brasil. Se você me permite, nós vendemos para todo o Brasil, caixas profissionais, e hoje aqui no Vale do Paraíba eu faço um trabalho pouco a pouco com todos esses profissionais e nós temos parceria com algumas secretarias de educação. Então a gente apresenta o projeto Labirinto Colorido para a secretária ou secretário de educação, quando ele entende a ideia, o que o Labirinto Colorido pode vir a somar dentro de uma sala de recursos, aí nós oferecemos o material e nós damos treinamento e formação para todos que forem utilizar o labirinto daquela determinada secretaria de educação. Então aqui no Vale do Paraíba, muitas secretarias, não todas, mas muitas já utilizam o nosso material nas salas de recursos, sala de aula, enfim. Então é um jogo completo e incrível, não só para educação, mas para ter também em casa com a sua família, com as suas crianças. E o Carlos falou uma coisa legal aqui, de professores. Então, se você é professor e também quer adquirir o Labirinto Colorido, não perde tempo, leva esse recurso para dentro da sua sala de aula e apresenta para os seus alunos também. Vamos com um rápido intervalo que te volta já com depoimento de terapeutas que já utilizaram e utilizam o Labirinto Colorido no consultório, nas suas sessões de terapia, e também vocês vão saber como que joga e todo passo a passo. Não sai daí que a gente volta já. Estamos aqui com o professor Carlos Barbosa, ele que é criador do Labirinto Colorido. Nós já falamos sobre a criação desse jogo, sobre os benefícios
E agora todo mundo quer saber depoimentos de terapeutas, pessoas que utilizam esse recurso no seu dia a dia, no seu trabalho. E vamos soltar então o VT. É com você, produção. Meu nome é Geraldo Rabelo, sou neuropsicólogo clínico também. Faço parte do programa de mestres da Universidade do Atlântico da Espanha e também pesquisador. Estou aqui para falar sobre Labirinto Colorido. Conheci esse tabuleiro, esse jogo. Não digo que é somente um jogo, mas um belo de um estímulo para a cognição e as funções cerebrais. Me apaixonei por esse jogo, por essa ferramenta que foi elaborada pelo professor Carlos e que tenho o meu aqui no consultório, tenho também em casa. Bom, por que eu me apaixonei por esse tabuleiro? Hoje em dia a gente se fala muito em telas, né? É algo que é da humanidade e da sociedade. Não vamos extinguir as telas, mas por que não implementar algo que vai estimular realmente a cognição? Esse tabuleiro tem vários níveis, ele prende a atenção, prende a concentração, e quando a gente fala sobre prender a atenção e concentração, nós estamos estimulando essas funções dos processos atencionais, que hoje é muito delicado isso nas crianças, adultos, idosos. Além dessas funções, nós temos a chamada função executiva, que é o lóbulo frontal, que cuida das nossas decisões, das nossas estratégias, das nosso planejamento. E tudo isso eu vejo no dia a dia, a estimulação sendo feita de uma forma lúdica, natural e de uma forma muito gostosa e apaixonante, que é o Labirinto Colorido. Além dessa parte de neurológica, e o comportamento então? Antigamente, para assistir um filme, a gente esperava quanto tempo? Para a gente fazer um jogo ou brincar na rua, quanto a gente tinha que esperar ou juntar pessoas? Hoje a tela nos dá uma condição imediata. Imagina para as crianças, né? Então, com esse jogo, você trabalha também essa parte emocional e comportamental, lidar com frustrações, persistência, paciência, que é o que nós precisamos muito, que está faltando, e que isso tem levado aí um colapso, vamos dizer assim, na saúde emocional e mental. Então, para mim é um jogo completo, para mim é uma ferramenta magnífica, onde minhas filhas usam, eu uso, e também, na medida do possível, a minha área é uma avaliação neuropsicológica, fechar diagnósticos, e na medida do possível também uso e recomendo, sem sombra de dúvida. Parabéns ao professor Carlos, parabéns ao Labirinto, e creio que muitas pessoas estão tendo benefícios e terão muito mais. Um grande abraço. Olá, Carlos Barbosa, boa tarde. Agradeço muito a você pela criação dos seus jogos. Eles são muito produtivos, são ótimos. Eu trabalho muito no meu consultório. Aliás, eu sou psicopedagoga clínica, atuo em São Paulo, no Itaim, na rua Doutor Sodré, e trabalho com crianças de 7 até 12 anos. Tanto a criança de 7 quanto a de 12, eu trabalho esse labirinto colorido, modificando as dificuldades, enfim, adequando para cada criança. Mas com todas elas eu tenho o meu foco nas funções executivas, memória de curta duração, planejamento. Antes dele começar, eu peço que ele faça um planejamento da atuação dele. Raciocínio, sem dúvida, raciocínio, né? Tomada de decisão, porque a partir do momento que ele fez uma jogada, que tirou a mão da peça, ele não pode modificar a jogada, né? Saber compartilhar, porque eu jogo com ele também,
Por vezes ele joga sozinho, por vezes eu jogo junto para até abrir caminho para ele quando tem mais dificuldade, para a criança quando ela tem mais dificuldade. Enfim, é um jogo que proporciona trabalhar muitas funções executivas, como atenção, concentração, memória, planejamento e, indiscutivelmente, raciocínio. É muito legal, eu já tô viciada nesse jogo, tô jogando todo dia e tô melhorando a capacidade de treinar. E pra vocês, mães, que querem tirar a criança do celular, uma boa opção. O nome dele é Labirinto Colorido e é muito, muito legal. Fica a dica, tá? Sensacional, olha, só quem já jogou o Labirinto Colorido sabe quão importante é esse jogo e o quanto que ele nos instiga a estar sempre querendo o próximo nível, e os benefícios são reais e você precisa conhecer. E o professor Carlos tem um desafio. Opa! Você que é professora, professor, psicólogo, psicóloga, TO, enfim, que atua na área, eu vou lançar um desafio para você que está assistindo esse programa da Vanessa. Se você entrar em contato conosco falando que nos conheceu aqui através do programa, eu vou dar um desconto especial para você. Olha, você não pode perder essa grande oportunidade. Carlos, deixa pra gente mais uma vez as suas redes sociais, seu telefone para contato. Claro. Bom, o meu telefone de contato, DDD 12 99677 1728. Esse é o nosso Instagram do Labirinto Colorido. Também temos o nosso Instagram, que é @Labirinto Colorido, Facebook Labirinto Colorido e o nosso site, que é www.labirintocolorido.com.br. E para você que eu lancei o desafio do desconto, só uma observação. Se vocês comprarem diretamente pelo site, eu não consigo desconto, porque lá o e-commerce, o robôzão, clicou lá, já vai ser tudo feito a compra direta, não passa por mim. Mas se vier pelo Instagram ou pelo WhatsApp que ficou aqui, eu garanto o desconto, tá bom? Maravilha, você não pode perder. E o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de finalizarmos, a gente quer pedir para o professor Carlos deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que te conheceu, ou as pessoas que já te conhecem, que admiram o seu trabalho, mas com certeza tem muita gente nova aí nos acompanhando hoje, nesse programa tão especial, e que precisa ouvir uma mensagem especial. Bom, a mensagem que eu deixo para todos vocês que estão nos assistindo é: tudo que você for fazer, não desista jamais, né? As dificuldades que eu encontrei, os nãos que eu tomei, tudo que eu via como portas fechadas, sem luz do fim do túnel, eu sempre buscava uma frase que é: tudo que você for fazer, faça o seu melhor e coloque Deus acima de tudo, porque um dia você chega lá. De alguma forma você vai chegar lá. Então eu me apoiei muito nessa frase, eu lutei muito para alcançar os meus sonhos, meus objetivos, para hoje poder enxergar a minha ideia, a minha intenção que estava antes aqui e se tornou uma realidade. Então nunca desista do seu sonho, dos seus projetos, coloque Deus acima de tudo, que você vai alcançar com toda certeza. É só questão de tempo. Que lindo, Carlos. Muito obrigada pela sua participação, por essa mensagem que com certeza tocou o coração de quem nos assiste e de quem admira muito seu trabalho. Parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. Eu posso falar com prioridade. Nós já nos conhecemos há algum tempo, nos conhecemos no ambiente clínico, você apresentando os seus jogos, e eu admirei desde o primeiro momento. E utilizo também como psicopedagoga na Clínica Ox, e é o queridinho dos aprendentes. Então, indico para todos vocês que nos assistem, esse jogo vai além, né, de tudo que foi falado aqui, porque atrás do Labirinto Colorido tem essa história maravilhosa. E quero dizer para você, Carlos, que a TV RVC está de portas abertas. Quando você quiser voltar, passar por aqui, venha, traga o Labirinto Colorido pra gente. E se Deus quiser aí tiver mais criações, né, mais inspirações de Deus para você, venha dividir com a gente.
Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, por abrir as fotos, pela produção, por tudo. E sempre fomos parceiros e vamos continuar até o fim. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigada para você que nos acompanha. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo Despertar em Família. Tchau! E vamos treinar o cérebro. Ok. Legal. Agora a gente vai tirar uma foto.